for me a glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide. And when I cross this vale of sorrow, I'll camp upon the other side. Someday, beyond the reach of mortal man, someday, God only knows just where and when. The wheels of mortal life shall stand still. What'll happen then? Then I shall go to dwell on thine hill. Someday, beyond the reach, think of it, look in. Someday, God only knows just where and when. What'll happen? The wheels of mortal life shall stand still. Then I shall go to dwell on thine hill. Swing low, sweet chariot, oh, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. 'Tis the old ship of is the old ship of glory. Is the old ship of get on board, get on board. It has landed my old father. It has landed my old father. It has landed my old father. Get on board, get on board. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Is the old ship of Zion. Get on board, get on board.
one time in my church across the river, I preached, I believe, about a year and 6 months on Job every night. Certa vez, na minha igreja do outro lado do rio, eu preguei, eu creio, cerca de 1 ano e 6 meses a respeito de Jó, toda noite. They come back, just take a little part of Job and going on, we make it run through the Bible. Eles voltavam e eu apenas tomava uma pequena parte de Jó e, prosseguindo, fazíamos abranger de um lado a outro da Bíblia. Every scripture dovetails together. Cada escritura se encaixa a outra. There's no contradiction in God's Word. No, sir. Não há contradição na palavra de Deus. Não, Senhor. Every bit perfect. Cada partícula perfeita. The only book ever written that's inspired like that can perfectly... O único livro já escrito que é inspirado assim, que pode perfeitamente... Wrote by many writers and many hundred years apart. Escrito por muitos escritores e com muitas centenas de anos distantes. And every one of them, by the Holy Spirit speaking, dovetails right together. E cada um deles, falando através do Espírito Santo, se encaixa perfeitamente. That's the reason on all these extra books of Maccabees and things that don't coincide with this, so I don't accept it. This is God's Word to me. É por isso que em todos estes livros extras, o Macabeus e outros, eles não coincidem com esse. Então eu não aceito isso. Esta é a palavra de Deus para mim. And some woman wrote me a letter and said, I was preaching Job on the ash heap. E certa mulher me escreveu uma carta e disse, eu estava pregando Jó sobre o monte de cinzas. She said, Brother Branham, you've had Job on the ash heap about long enough, don't you think? Been there about 6 weeks. Ela disse, irmão Branham, o senhor deixou Jó no monte de cinzas o suficiente, não acha? Faz cerca de 6 semanas que ele está aí. Said, why you ever go to get him off of the ash heap? Disse, ora, o senhor nunca vai tirá-lo do monte de cinzas. Well, I said, when the Holy Spirit quits pushing the words out there, I guess I'll just have to quit saying. Bem, eu disse, quando o Espírito Santo se der por satisfeito fazendo as palavras virem daí, eu creio que terei que parar de dizê-las. But as long as he kept talking about him on the ash heap, well, I just stayed right with it. Souls getting saved. Mas enquanto ele continuou fazendo-me falar sobre ele no monte de cinzas, bem, eu fiquei com isso e as almas continuando a ser salvas.
Uma boa noite com Jesus a todos os nossos amados irmãos, amigos que participam deste culto pela internet. Estamos no Tabernáculo da Fé, aqui em Goiânia, na Avenida Castelo Branco, transmitindo mais este culto na presença do Senhor. Começamos então com este hino cantado pela Igreja e o Conjunto da Fé, Dourada Aurora. Daqui a pouco, o pastor Joaquim Gonçalves vai trazer a mensagem da noite, uma palestra de Deus para nós, não é? E antes nós vamos fazer uma oração, em especial pelos pedidos, e temos aqui alguns nomes que vamos citar, e se você tem um pedido daí onde você está, faça também conhecido a Deus através de um levantar de mãos. Bruno Moser Soares está internado, Maria Tomás da Costa, Marcílio Enoque de Almeida, João Marcos Macedo de Souza está com depressão, Maria Júlia Macedo de Souza por libertação, Sofia Macedo de Souza por libertação também, Roberto Carlos Caetano Barbosa, Oswaldo José Vicente e família, Dalci de Assis com levantar de mãos, Aparecida Batista da Silva e Marcos Davi Pereira Barbosa. E também Marcos Paulo está com câncer. Vamos levantar as mãos. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, nós citamos estes nomes que já eram pré-conhecidos pelo Senhor. Pai, mas o Senhor espera de nós que ao menos peçamos, que ao menos, ó Pai, oremos, coloquemos os joelhos no chão, ó Pai, e tenhamos fé em Ti. E é isso que fazemos nesta hora com nossas mãos levantadas em favor destas pessoas e de todos os demais que não foi possível colocar o nome, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai, que o Senhor possa libertar da depressão, curar, ó Pai, da enfermidade, afastar o espírito mal para longe dos Teus filhos. E nós cremos na oração dos santos nesta hora espalhado por todo o Brasil e mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos pelo nosso pastor, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família e por todo o ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir mais um hino. E antes disso, vamos anunciar a Escritura. São Mateus, capítulo 25, verso 31 a seguir. São Mateus 25, verso 31 a seguir. É a Escritura que o nosso pastor vai usar daqui a pouquinho. Os irmãos Suíris e Marina cantam Deus peleja por você. Alguém que está sofrendo, coração gemendo, está desiludido. Alguém entristecido, coração partido, com alma ferida. Mesmo que desanimado, não fique prostrado, há uma esperança. Deus ama o abatido e o que está caído Ele vai levantar. Não se dê por derrotado, anjos do seu lado estão a guerrear. Deus
você. Esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Alguém se desanima, as forças terminam, então se enfraquece. Deus ordena lá do alto, o Espírito Santo então te fortalece. A frieza vai embora e o fogo do Espírito logo te aquece. Deus só prova tua fé, tu és escolhido, Ele jamais te esquece. Mesmo que a batalha é dura, a vitória é tua, o justo não perece. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. Deus peleja por você, esta guerra não é tua. Aquietai diante dele, veja suas mãos vencendo o inimigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, pois tu és querido, justo do Senhor. É maravilha, Deus peleja por você. Se encoraje com isso. São Mateus 25, 31 a seguir. Agora ao som do hino Somente Crer. Vamos receber nosso pastor aqui na plataforma. Boa noite com Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um dos meus segredos desde 57 anos pregando esta palavra, com contraventos, ventos contra, ventos a favor, e sempre olhando para frente.
Mas o profeta anima a gente. O segredo é esse. Nunca olhe para trás. Olhe para frente. Continue olhando para frente. Esse é um segredo. Vou repetir. A ele ouvi, parágrafo 46. Nunca olhe para trás. Olhe para frente. Continue olhando para frente. Continue olhando para frente. Isso anima igrejas, e não sei quantas estão em conexão, porque eu não sei. E pastores, evangelistas, olhem para frente. Pode o vento estar soprando contra. Olhe para frente. Nós vamos ver aqui em São Mateus, capítulo 25, onde foi anunciado. E eu quero ler todo o texto que o irmão Brana cita. É o julgamento das nações. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor apara nos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e me fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vistes enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequenininhos, ou pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Senhor Deus, oramos a Ti mais uma vez, como quem sempre necessita do Senhor. Temos 1000 à esquerda, temos 1000 à direita, mas não somos atingidos. Essa é a Tua palavra, esse é o escudo do Senhor, é a armadura de Deus. E só nos resta, Senhor, é isto, encoraja-nos, ó Pai, para continuarmos sempre olhando para a frente, não para os lados nem para trás. Pedro fez isso, ele foi olhando para a frente, mas quando ele olhou para os lados, ele começou a afundar. Mas mesmo assim o Senhor não o deixou perecer. Graças a Deus, o Senhor é a força da nossa vida e nos dá a graça de ouvirmos a Tua palavra como ela é, não importando o quanto ela nos fira, como diz o profeta de Deus. Ele disse, não importa o quanto isto me fira, porque eu mesmo estou todo embaraçado. E continuou para a frente, até chegar lá. Ajuda, ó Deus. Eu penso nesses pedidos de oração. Penso, ó Deus, no leito, na cama, aquelas famílias que estão em paz, com saúde, e aquelas que estão doentes, acamadas. Sempre aquela oração do irmão Neville nos vem, e a nós, quando estivermos enfrentando semelhantes provas, perdoe os nossos pecados e cura as nossas enfermidades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, eu não tenho um hino, tem? Após a leitura, escutando a sua voz, com a irmã Eleide e Raquel. Vamos ouvir, para alegrar. Fileira, povo sofrido, mas cheio de vigor, que tem negado aqui suas vidas para seguir a voz do bom pastor. Riqueza e glória que o mundo oferece, para este povo não tem mais valor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Há muitas vozes a soar no mundo e a enganar o povo sem pastor, que não aceitaram a esta mensagem que vem precursando a vinda do Senhor. Mas a ovelha eleita não se engana, ela conhece a voz do seu pastor, pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando a voz do Senhor. Pois nesta vida só o que lhe interessa é seguir escutando
a voz do Senhor. Falado com suas palavras doces em amor, e sua noiva sempre escutando, pois seu deleite é na voz do Senhor. Quando calamos é que ele fala, com voz suave cheia de amor, e é por isso que vivo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. E é por isso que sigo contente, pois sigo escutando sua voz de amor. Deus abençoe. Nós vamos continuar a leitura, repetindo o versículo 41. São Mateus 25, capítulo 20, São Mateus 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, ou não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, isto é São Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31 até o 46. Muito bem. Vamos aqui para o profeta de Deus. Ele tem a palavra sobre isto que acabamos de ouvir. Na mensagem, depois eu passo a mensagem. Ele diz: para maior esclarecimento, notem especialmente as palavras de Mateus 25, 31 a 46. Não está dito que um pastor está literalmente separando ovelhas de bodes, mas é como um pastor separando ovelhas de bodes. É como, não é questão, é como. Não ovelhas nesta área específica de tempo, julgamento do trono branco.
As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz, palavra, e elas o seguiram. Elas já têm vida eterna e não podem entrar em julgamento. Mas estes não têm vida eterna e eles estão no julgamento. A eles é permitido entrar na vida eterna. A eles é permitido entrar na vida eterna. Mas em qual base eles entram na vida eterna? Certamente não sob o fato que já tenham sua vida como a noiva, mas eles recebem-na porque foram bondosos a seus irmãos. Por isso, é triste ver irmãos julgando, não é? É triste mesmo. São Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Esse dia vai chegar. Eles não são seus irmãos. Isto faria deles co-herdeiros com Jesus. Eles não são herdeiros de qualquer coisa, senão da vida. Eles não compartilham do trono, etc. Com ele, seus nomes devem estar no livro da vida e não removidos. Coisa séria e que deve nos empolgar. Conhecimento alegra. Conhecimento da verdade estimula. Conhecimento da verdade cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e traz a fé perfeita. Agora, por causa de seu amor ao povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Vou repetir. Agora, por causa de seu amor ao povo de Deus, copinho d'água é muito melhor do que qualquer outra coisa. Eles são reconhecidos e salvos por serem tementes, dedicar amor ao povo de Deus. Veja só, existe essa classe para aqueles que não são eleitos para a noiva de Jesus Cristo. É chamada salvação comum. Sem dúvida, estes serviram e ajudaram os filhos de Deus. Vamos repetir. Sem dúvida, eles serviram e ajudaram os filhos de Deus. Os filhos de Deus, sendo ajudados, isso traz bênção para quem serve, para quem ajuda. Talvez como Nicodemos e Gamaliel, eles permaneceram ao lado dos filhos em tempo de tribulação. Se isto parece uma leve noção de restauração, observe cuidadosamente agora, porque os ímpios não são restaurados. Não existe
restauração para os ímpios, mas irão para o lago de fogo. Aí que a gente encontra na Bíblia, na trilha de Jesus Cristo, ele encontrando pessoas perdidas, banidas da sociedade, sendo restauradas. Porque porque havia algo nelas que deveria e poderia ser restaurado. Os nomes de muitos dos destruídos estavam no livro da vida também. Mas foram riscados porque eles falharam em honrar o povo de Deus, que era a palavra viva, manifesta, epístolas vivas em seus dias. Agora sejamos bem claros aqui. Estas não são as nações sendo julgadas e indo para o milênio, porque tenho obrigado e abrigado e ajudado os judeus. Olha, preste bem atenção. Tem abrigado e ajudado os judeus. Isto é muito claro por causa da conclusão destes versos. E os ímpios irão para o castigo eterno, lago de fogo. Mas os justos foram justos em serem bons para os filhos de Deus. Mas os justos vão para a vida eterna. Não há registro de dois julgamentos onde os ímpios são lançados no fogo, no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação. É depois de Gog e Magog, não é? Apocalipse 20. Não, este é o julgamento do trono branco. Esse agora. E eles são julgados segundo o que está escrito nos livros. É na segunda ressurreição que as almas sob o altar, como é anunciado no quinto selo, Apocalipse 6, 9, 11. Recebem vestes brancas e, naturalmente, a vida eterna. Ou não haveria evidência de vestes brancas? É havendo aberto o quinto selo, ou havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos,
que haviam de ser mortos como eles foram. O profeta diz: a noiva não pede vingança. Esses completam os 144 mil judeus que haviam de ser mortos como eles foram. Pois bem, note especialmente que nenhum destes sob o altar foi morto pelo testemunho de Jesus. Eles não foram como Antipas, que foi morto por testemunhar de seu nome. Estes não são nascidos de novo, com vida eterna como possessão deles. Eles vieram na ressurreição e receberam vida por causa de sua permanência na palavra. E notem como estes, veja aqui. E notem como estes removidos, não é que, como estes estão clamando por vingança. Note isso. Até quando não vingas o nosso sangue? Eles não podem compor a noiva. A noiva vira sua face e clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eita, pensa um pouquinho nisso. Espera um pouquinho. Eles não são a noiva. A noiva não pede vingança. Eles não podem compor a noiva, porque eles estão pedindo vingança. Eles não foram eleitos para a noiva. A noiva vira sua face e clama: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você já fez esta oração por alguém que te ofende, que te calunia, que te difama, que te acusa? Nós sabemos que Satanás é acusador. O diabo é adversário. Quantos se fazem espontaneamente adversário da noiva de Jesus Cristo? Por isso ela tem por que orar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estes são judeus. Eles têm de ser, porque eles estão no 5º selo. Estes, aqueles que estão debaixo do altar. Eles têm de ser, porque eles estão no 5º selo. E é no 4º selo que a noiva gentia é levada no rapto. O que é que estamos esperando mais? Isso não é brincadeira. O 5º selo é entre os judeus. O 6º selo é acontecimento na terra e nos céus. Mas a estas alturas, a noiva gentia é levada no rapto. Antes, é no 4º selo.
Assim, estes judeus não são nascidos de seu espírito. Eles nem sequer creem em Jesus, que Jesus é o Messias. Mas como eles foram cegados por Deus por causa dos gentios, veja só, os gentios tão arrogantes, os pseudos intelectuais, que buscam causas e querem vencê-las. Eles foram cegados por Deus por causa dos gentios. Deus deu-lhes a vida eterna na base de que, embora eles não pudessem vir a Ele, foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conheciam e morreram por ela quando multidões morreram sob Hitler, Stalin, etc. E morrerão ainda. Eles ainda morrerão. Dentro do mesmo quadro. É na segunda ressurreição, quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Notem que elas eram virgens. Elas não tinham o Espírito Santo, assim deixaram de estar na noiva. Elas não tinham o Espírito Santo. Sendo virgens, não deitaram com os reis da terra, com o mundo, com a vaidade, com a soberba. Eram virgens. Elas não tinham o Espírito Santo. Assim, então, deixaram de subir com a noiva, com as prudentes. Quando as 5 sábias que tinham azeite se tornaram uma parte desta noiva. Mas é bom isso aqui, viu? Elas não tinham o Espírito Santo, as virgens negligentes, nécias, mas eram virgens, né? Assim deixaram de estar na noiva. Quando as 5 sábias que tinham azeite é o Espírito Santo, se tornaram uma parte dessa noiva. Mas estas pessoas, sendo um povo separado, você é separada, você é separado, e isso tem preço. É abnegação. Um povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra. O profeta diz na mensagem, possuindo todas as coisas, no parágrafo 137, mas se você está tentando com tudo que tem, tentando permanecer na palavra, lutando, Ele quer te encontrar assim, não acomodado, mas lutando para estar na palavra. E como faz isto? Lendo a palavra, orando, e tendo vigilância, tendo sabedoria, vendo as coisas de longe. Pedro diz
que aqueles que não têm a estatura do varão perfeito, nada veem ao longe, não percebem. Quando chega a ver, já foi tomado conta. O povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra segundo o que conheciam dela, preste atenção, segundo o que conheciam dela. A mulher conhece a palavra no que diz respeito às mulheres. Conhece 1 Timóteo 2, a partir do verso 9. Conhece 1 Pedro, capítulo 3. E os homens também, pela mesma forma, tentando permanecer na palavra. Isso tem tentações, tem falhas, tem... Não, ele disse, olha, aquele pai pegou uma tora de madeira e ele saiu e disse para o filho dele, um filho pequeno, meu filho, corta esse pau aqui, essa tora de madeira. O que era impossível para o filho. Mas quando ele voltou, ele ficou admirado, o pai. A madeira estava toda riscada, picada assim, só a marcazinha do machado. Ele estava tentando, o profeta conta isso, para ilustrar isto, tentando. Ele disse, ele tem que te encontrar tentando. Mesmo que você não consiga cortar a tora de madeira, mas o Pai vai te encontrar tentando obedecer a palavra, tentando permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela. Por isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. E glória! É bom você sentir que está trabalhando para essa noiva. É bom. Pode ouvir naquele dia, Pai, Ele parou por mim lá na terra. Pai, ela parou por mim lá na terra. E agora eles perderão o milênio. O que vocês podem começar a notar que essas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos crido. Todas estas pessoas têm seus nomes no livro da vida e seus nomes permanecem. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva, estes não permanecem na salvação, na vida eterna. Aqueles do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva, não combate a noiva, não combate o irmão. Ele disse, se você vê um irmão errado, ore por ele. Se você vê um irmão
errada, ore por ela. A noiva é composta de seres humanos sujeitos às mesmas paixões como Elias. Tiago falou isso. São humanos, precisam um do outro na oração, na compreensão. Você ajuda alguém na sua oração, não somente pessoas do seu sangue. Então vamos repetir. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva, combate por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Combatem por causa da unidade de Deus, Pai, sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. Combatem mal. É muito triste saber que a pessoa está combatendo contra a noiva de Jesus Cristo. Porém, quais os nomes que não permanecem? No sistema mundial de igrejas que combatem a noiva. Estes sim são os que terão seus nomes removidos. Estes são os que se perderão. Eles serão lançados no lago de fogo. Há 4 grupos. 4. Vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixem-nos recapitular nosso caso até aqui. Primeiro de tudo, sabemos com toda segurança que o propósito de Deus se firma na eleição. Então você vai em Efésios capítulo 1 e vai lendo, e você vibra com a eleição e com a predestinação. A eleição falando de onde você veio, e a predestinação falando para onde você está indo. Na verdade, você está indo para o mesmo lugar de onde você veio. É muito maravilhoso. Se firma na eleição. Foi proposto nele mesmo. Foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus gerar um povo com Ele mesmo, que seria a noiva palavra. Isso aí foi um propósito de Deus. Não temos nenhum mérito, não somos melhores do que ninguém. Às vezes carregamos o Romanos 7 nas nossas costas, mas também carregamos o Romanos 8. Você fica como Sara, quando ouviu Elohim falando que Abraão teria um filho com ela.
E ela começou a sorrir daquilo. Sorrir da sua condição. Ela não tinha condição. Abraão estava seco, ela estava seca. Não estavam pulando, gritando. Ela estava seca. Mas aquilo era verdade. Aquilo foi cumprido. E isto aqui é verdade. Ele teve prazer de compor essa noiva eleita, noiva palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo, nele. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ser sido gerada durante as eras sobre a terra. Ah, espera aí. Anima, levanta, doente. Isso é encorajamento. Ela foi pré-conhecida e amada antes mesmo de ser sido gerada durante as eras sobre a terra. E nós estamos vivendo a última era. Não é de admirar que aconteça tanta contradição, tantas provas. Não é de admirar que os meninos estão jogando pedras nas árvores que têm fruto. Saudosa irmã Cotinha Batista, que acompanhava o programa, acompanhava esse ministério. E ela me chamava de Joaquim. Estendeu a mão. Nunca fiquei sem pedradas na vida. Toda a vida. Ela esperou na porta da saída da rádio em Anguera. Joaquim, menino não joga pedra em árvore que não tem fruto. Ela foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação, essa noiva. Por que eu vou me condenar? Sara, para. De analisar a sua condição. Ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputado a ela. Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O profeta está dizendo, ela não pode nunca estar no julgamento por causa de não poder ser imputado a ela. Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. É bem-aventurado. Não tem a bem-aventurança? Joga pedra. Mas verdadeiramente ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, cada um de seus membros, foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro. Ali está a noiva, nunca será arriscada. Passa o que você passar. Enfrente
a noiva purga aqui na terra. Vida do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro, livro da vida do Cordeiro, seu nome está lá, antes da fundação do mundo. Agora, em segundo lugar, a outra classe. Eu tenho que parar. Nós vamos deixar para a próxima sexta-feira a continuação. Nós vamos continuar a próxima sexta-feira. Aí vamos pensar em segundo lugar. É isso. Ainda bem que vocês não têm que pegar o ônibus, né? Aleluia. Glória a Deus. Essa é a mensagem. Eu fico maravilhado com isso. Essa mensagem muda Deus seu parecer. Começamos no parágrafo 50. Jesus, completa, Senhor, esta bênção, ó Deus. Já foi pedido, Senhor, por aqueles que estão padecendo dores, sofrendo essa crise. Esforça a nossa coragem, Senhor. Dá-nos tranquilidade de espírito, espírito tranquilo. Não deixe-nos parar para olhar o barulho da lata. Continuar olhando para frente. E ao conselho do profeta de Deus, olhe sempre para frente. E olhando para frente, você verá seu rapto, seu arrebatamento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agradecer a Deus agora por esta mensagem, por esta palavra de ânimo, por este ensinamento maravilhoso que o Senhor Deus nos deu nesta noite. Obrigado, Senhor, obrigado por este culto, obrigado pela vida do nosso pastor, obrigado pelo profeta que o Senhor nos enviou, obrigado por este conhecimento tão esplêndido, tão maravilhoso, que reforça a nossa fé, reforça a nossa convicção e nos dá, ó Deus, certeza da salvação, da eleição, da predestinação. Muito obrigado, Senhor. Levantamos nossas mãos e pedimos que o Senhor continue sustentando o nosso pastor, o abençoando com saúde, a sua família e a todo o ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amanhã nós vamos ter, às 18 horas, transmissão pela web rádio e rádio daqui. Às 18 horas, é uma programação muito especial de louvor e pregação da palavra. Quando termina o programa, tem que mudar. Não. Ontem foi um caso à parte. Não precisa. Não, né? Não precisa. Se você estiver assistindo a web, rádio, e, por exemplo, você está assistindo a web rádio e de repente começa uma programação ao vivo, atualiza. É um culto. Isso. Amanhã sim, amanhã é um culto, mas as terças e quintas agora é novidade, né? Agora as terças e quintas, tivemos já o primeiro culto transmitido pela internet ontem, quinta-feira, e agora, daqui para frente, né, de ontem para frente, todas as terças e quintas, nós teremos um culto transmitido pela internet.
Tá? Então, se você estiver assistindo ao Web Rádio, assistindo lá pelo aplicativo da Web Rádio, todas as terças e quintas, nós vamos ter uma programação transmitida pela internet, um culto transmitido pela internet. Aí você vai atualizar o seu aplicativo, tá? Que aí você vai passar a assistir, então, o culto transmitido aqui do Tabernáculo da Fé. Isso vai acontecer todas as terças e quintas, às 19 horas. Os demais cultos continuam como estão. Por enquanto, não estamos tendo um momento de meditação amanhã, e nem o culto com os evangelistas às 4:30 da tarde. Se o Senhor nos permitir, nos reencontramos aí, então, no domingo de manhã, na escola dominical. Começa às 7:30 com a transmissão da Escola das Crianças, e em seguida, então, transmitiremos daqui do tabernáculo a escola dominical. E continuamos, então, a nossa programação. Deus abençoe a todos, e um abraço fraternal. Despeça do seu irmão dizendo: Deus continue te abençoando.